Capítulo 17. Como grão de trigo. A irmã Sejã foi abre aspas, grão de trigo que teve de morrer para germinar, fecha aspas. João, capítulo 12, versículo 24. Morta a si mesma pela renúncia, teria ainda muito que sofrer antes de receber a suprema recompensa. Uma grave doença do fígado minava seu organismo. Os médicos prescreveram-lhe em 1862 uma estação de águas em Vichy, na esperança de desenraizar o mal. Só a obediência devida ao fundador e essa preocupação de dar bom exemplo puderam determiná-la a deixar sua querida casa. Partia cada vez mais comovida e entregava as filhas ao Sagrado Coração de Maria, sua grande devoção, e as abençoava de coração. Ao voltar, dizem as crônicas, eram dias de alegria, entre aspas, um acréscimo de felicidade para essa família abençoada. Durante vários anos, teve que sair muitas semanas, mas a sua cura nunca chegou. Ia sempre acompanhada da irmã Inês e em cada partida era um indescritível sofrimento. Uma correspondência ininterrupta fazia o contato entre Béziers e Vichy. A irmã Sejã fazia falta em casa e o padre Gaillac preocupou-se, entre aspas. Trate-se, peço-lhe, escreveu ele no dia 12 de fevereiro de 1864. Com o tempo tão frio, tenha cuidado para não pegar um reumatismo. Seja toda de Deus e permaneça fiel nas suas mãos. Como a fundadora tivesse sofrido uma crise forte, tornou a escrever-lhe 2 dias depois, a 14 de fevereiro. Entre aspas, compreenda que você é minha maior preocupação. A sua ausência deixa um grande vazio na comunidade. Seja muito prudente, toda de Deus. Ofereça seus sentimentos pelo bem de suas filhas. Uma superiora faz bem à sua comunidade tanto na saúde como na doença, quando está muito unida a Deus. Em união com Deus, a irmã Sejã ia enriquecendo-se para o céu e obtendo graças para suas filhas. Por seu lado, a comunidade rezava e, depois de uma promessa feita pelas irmãs, notou-se uma acentuada melhora. O padre Gaillac foi com ele e mais 2 irmãs ao santuário de Nossa Senhora de Salete para cumprir a promessa. Voltou abandonada à vontade de Deus, com maior devoção à Eucaristia e à Nossa Senhora. Mandou levantar na sua cela um pequeno altar em honra de Nossa Senhora da Salete. Foi então que ela estabeleceu na comunidade a Associação da Hora de Guarda e o Dia da Comunhão Reparadora. Continuava a interessar-se pelo andamento da casa e também pelos grandes problemas da igreja. Pensava muitas vezes no Papa Pio IX, que venerava como um outro Jesus Cristo. A independência dos estados pontifícios estava comprometida e a irmã Sejã rezava e se sacrificava pelo soberano pontífice. Além de concorrer para a obra do óbolo de São Pedro, ela assumiu as despesas de um soldado pontifício. Escreveu a Pio IX uma carta filial e ele enviou-lhe sua bênção apostólica extensiva a todas as suas obras. A esperança renasceu, mas durou pouco. Em breve viram pela sua fisionomia que a doença progredia, mas conservava-se serena e paciente. Irradiava uma luz que atraía a todos. Apesar de tudo, ela continuava a ser alma da casa, auxiliada por suas assistentes, Irmã Santa Cruz e Irmã São Félix. Em 1868, tornavam-se raras as vocações. Então, rezou a São José com a comunidade. Era o mês de março, e São José, como sempre, atendeu aos pedidos das religiosas. No mesmo mês, vieram algumas postulantes que se tornaram muito úteis. Puderam aliviar um pouco as mais antigas. O número foi aumentando sempre, de modo que já havia pessoal para todos os empregos e começaram a planejar uma nova fundação. Visavam a Irlanda, que mandava numerosas e ótimas vocações. Agora tudo prosperava. A irmã Sejã, apesar de fraca, não parecia pior. Visitava todos os setores e regulava tudo, conservando a casa em perfeita ordem. Nesse mesmo ano de 1868, as crises tornaram-se mais frequentes e longas. No dia 27 de dezembro, quando se celebrava a festa dos 2 fundadores, o padre Gaillac e a irmã Sejã receberam as mais comoventes provas de afeto. Nesse ano, as festas revestiram-se de um esplendor novo. As diversas comunidades do padre Gaillac, os orfanatos
e o pensionato rivalizaram no entusiasmo. Flores, luzes, tapetes e bandeirinhas. Não se poupou nada do que a imaginação pôde criar. Compuseram-se músicas e os cantos estavam perfeitos. Emocionada, a irmã Sanjan percorreu toda a casa e alegrou a todos por sua bondade. Sorria com tantas demonstrações, mas perceberam a palidez de seu rosto e notaram que ela parecia já contemplar outras festas e ouvir outros cânticos que não eram mais os desta terra. E não se enganaram. Em breve a irmã Sanjan participaria do banquete da vida, que não tem fim e já estava realmente mais no céu do que na terra. No dia 2 de fevereiro, aniversário de seu nascimento, recebeu ainda votos de saúde e vida longa, mas a aflição mal disfarçada apertava os corações. No 20º aniversário de sua entrada na vida religiosa, uma grande energia foi necessária para que ela assistisse à missa. Ofereceu-se mais uma vez a Deus em união com Cristo. Queria agradecer-lhe os 20 anos de vida religiosa. Depois da missa, foi com muita dificuldade até a cela. Então teve uma forte crise e a dor quase a fez sucumbir. 30 horas de intenso sofrimento foram suportados com uma grande paciência. Os médicos ainda tinham esperanças. Uma ligeira melhora e voltou o ânimo às religiosas. Mas sintomas alarmantes começaram a se manifestar. Com uma crise de fígado e congestão pulmonar, sua respiração ficou ofegante. A irmã já percebia seu estado. No dia 2 de março, disse ao fundador, abre aspas, meu pai, nunca pensei que eu ia deixá-lo tão cedo, mas Deus assim o quer. A aceitação da vontade de Deus tornou-se para ela tão natural como a sua respiração. A noite seguinte foi difícil. No dia 3, os médicos deram o caso por perdido. O peso do silêncio caiu sobre a casa. Havia lágrimas em todos os rostos. Como se conservasse perfeita lucidez, pediu para ver suas filhas. Incapazes de conter as lágrimas, elas aproximaram-se de sua cama para receberem seu último beijo. Como Jacó, que viu um a um todos os seus filhos e abençoou-os antes de morrer, ela traçou uma a uma das suas filhas o sinal da cruz, última e suprema bênção materna. O padre Gaiaque perguntou-lhe se queria receber a unção dos enfermos. Confessou-se calmamente. Alguns instantes depois, toda a comunidade acompanhou a comunhão ao quarto da doente. Seu rosto iluminou-se à vista da Eucaristia. Com a voz emocionada, o padre Gaiaque disse-lhe algumas palavras e ela ouviu-o ainda uma vez, recebendo dele esta última ajuda. Ouviram-na responder às orações preparatórias à unção dos enfermos. Renovou os votos e ficou em silêncio durante meia hora, mergulhada em Deus. Depois conversou tranquilamente com o seu pai espiritual. No mesmo dia teve o consolo de receber o seu irmão, agora esclarecido sobre o valor daquela que um dia tudo deixou para ser toda de Deus. É uma santa, disse ele, afastando-se consolado. E o dia 4 de março continua. No momento de conceder-lhe a indulgência plenária, o fundador propõe dar-lhe mais uma vez a absolvição. Acho que não é necessário, disse ela com tranquilidade. Eu também acho, respondeu o padre Gaiaque, mas seria uma nova graça acrescentada a outras tantas. Neste caso, meu pai, quero recebê-la, respondeu-lhe. Com grande espírito de fé, ela recebeu-a juntamente com a indulgência plenária para a hora da morte. Teve ainda bastante energia para ver em particular as irmãs que iam para a fundação na Irlanda. Como antigamente, quando era só a senhora Curie, encontrou palavras de conforto para o seu fundador, que estava desolado. Abre aspas. Meu pai, tenha coragem, Deus está conosco. E como se tivesse uma visão longínqua do futuro, disse, nossas obras serão prósperas. Em volta da cama, suas filhas choravam. Mas que é isso? Disse-lhes, envolvendo-as com um olhar de suave censura. Vocês deviam me dar coragem e eu é que sou obrigada a consolá-las? E animada como se fosse partir para uma festa, querendo desfazer a impressão do momento, ela que se entristecia tanto, quando tinha de partir para as estações de água em Vite, não chorava mais e, no último adeus, apertou uma a uma as mãos de suas filhas. Quando ouviu o relógio tocar 5 horas, disse, abre aspas, é minha hora de guarda, e preparou-se para cumprir essa prática em honra do Sagrado Coração de Jesus. Rezou e ficou em silêncio. Sua respiração foi se enfraquecendo lentamente.
Um pouco antes de terminar sua hora de guarda, a irmã Saint-Jean deixou este corpo mortal. Era o dia 4 de março de 1869. No dia seguinte, quando o corpo foi exposto na Capela Redonda, a multidão acorreu emocionada. Foram numerosos os pobres que compareceram para ver mais uma vez aquela que foi o seu amparo e consolo. É uma santa, comentava-se. Procuravam trocar nos seus rostos mortais medalhas, terços e objetos preciosos. Insistiam em obter alguma lembrança do que lhe pertenceu. Chegaram cartas de pêsames, expressões comoventes dos sentimentos de gratidão de quem foi educado na casa, de pesar pelo fim prematuro daquela que era tão necessária à comunidade, de estima por essa pessoa privilegiada e da certeza de que ela já estava gozando da felicidade eterna. No dia 6 de março realizaram-se os funerais. Um decreto imperial autorizou o padre Gibal a enterrar o corpo da irmã Saint-Jean no parque do convento. Mas o povo queria que o cortejo passasse por suas ruas. O bispo de Montpellier permitiu, por um despacho, que percorressem um longo trajeto para satisfazer os desejos do povo de Béziers. Uma multidão imensa acompanhou a irmã Saint-Jean à sua última morada. Que significava essa reviravolta da opinião pública? Que dizer da atração que ela exercia agora sobre aqueles mesmos que atacaram em vida? É o poder dos santos. É segredo da providência de Deus. Mais tarde, as religiosas tiveram o consolo de possuí-la em sua própria capela, ao lado do Dr. Curie.